Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um Papo BTC. Hoje a gente está aqui com o Bruno Gama, CEO e fundador da Cred Home, uma empresa que tem atuação no setor imobiliário. A gente vai conhecer um pouquinho melhor a trajetória da empresa, a trajetória profissional do Bruno e trazer uma série de informações relevantes para vocês. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal da BTC. Muito legal estar aqui com vocês. É um prazer dividir um pouco dessa nossa trajetória, um pouco das minhas experiências de carreira com esse público aqui, tá? Maravilha, Bruno. E aí, se puder começar contando um pouquinho para a gente, né, da sua trajetória empreendedora. A gente sabe que empreender sempre é um desafio no Brasil, mais ainda, e muitos dos obstáculos que você teve que enfrentar são aqueles também que o nosso público vai se deparar. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória ao longo desses últimos anos, né, de atuação profissional. Pô, Rafael, muito legal. Deixa eu contar um pouco da minha carreira, para o pessoal entender como que eu cheguei no empreendedorismo. Eu sou engenheiro de produção da Poli. Saí da Poli, fui trabalhar, fiz um programa de trainee, trabalhei em empresas basicamente de crédito, na Credit Card, banco, Citibank e Itaú. Minha última experiência como executivo, eu estava tocando uma joint venture do Banco Itaú e da Lopes, e que era voltada para fomentar o crédito imobiliário. Então, eu acabei me especializando um pouco, tanto no mundo de crédito quanto no mundo imobiliário. E isso foi minha experiência de carreira dos últimos 15 anos. Aí, em 2017, depois de uma carreira de alguns anos, eu decidi mexer um pouco na minha vida e começar a empreender. E isso surgiu, obviamente, depois de uma experiência bastante relevante minha nesse setor de crédito imobiliário, e pela percepção de que tinha uma oportunidade muito grande de se construir temas interessantes relacionados à inovação e tecnologia no mundo de crédito imobiliário, né? Eu via muito o mercado financeiro brasileiro evoluindo, como evoluiu de forma consistente em adoção de tecnologia, em inovação, em serviço a cliente. E eu vi esse mundo de crédito imobiliário ainda atrasado em relação ao resto do mercado financeiro, muito atrelado ao mercado imobiliário, que é um mercado, quando a gente compara com outros setores, também, entre aspas, atrasado em relação à adoção de tecnologia, inovação, esse tipo de coisa. Então, para mim, tinha uma oportunidade clara. Eu já via movimentos desse tipo fora do Brasil, de empresas trabalhando mortgage, que a gente chama, que é o crédito imobiliário nos Estados Unidos e na Europa, de forma mais automatizada, usando muita tecnologia. E aqui esse mercado estava crescendo e eu via claramente uma oportunidade de desenvolver e trabalhar nesse mercado. Em 2017, eu dei esse passo, montei o negócio, trouxe o primeiro investidor entre agosto e setembro de 2017, aí pulei de cabeça no projeto lá no final de 2017. E foi um processo bem peculiar de crescimento, que a gente foi desenvolvendo não só a plataforma, a tecnologia, trazendo as pessoas, desenvolvendo marca, assim, tudo ao mesmo tempo, assim, foi um período de muito trabalho, mas no mercado ruim, né? O mercado de crédito imobiliário em 2017, 2018 estava em baixa, assim, a gente vinha de um mercado imobiliário que tinha sido muito afetado pela recessão lá de 2014, 2015, e a gente enxergava ainda um rescaldo dessa recessão até 2018. Então, era um período de baixa, mas a gente também, sabendo que o mercado imobiliário é cíclico, a gente sabia que isso ia retomar. Então, o desenvolvimento da Credit Home ele veio muito em cima dessas oportunidades que a gente enxergava no setor, no Brasil, principalmente quando a gente relacionava ao que estava acontecendo fora. E a Credit Home, basicamente, só para explicar também o que a gente faz, né? A gente é um grande marketplace de produtos de crédito colateralizados, basicamente crédito imobiliário e home equity. Então, é tão simples quanto você, cliente final, no B2C, ou você, parceiro, necessita de crédito imobiliário no B2B, um imobiliário, um corretor de imóveis, uma incorporadora, uma construtora, que necessita de ter o acesso ao crédito imobiliário facilitado, a gente acabou trazendo essa solução. É um marketplace que os principais bancos de varejo têm crédito imobiliário no Brasil se acoplam, né, se integram. E a gente já trouxe a primeira grande mudança
nesse mercado em 2019, foi a integração do processo inicial de pedido de crédito imobiliário com os principais bancos. Esse processo era basicamente manual, a gente conseguiu trazer essa automação, basicamente com o benefício de você, numa plataforma só, fazendo só uma ficha proposta de um pedido de crédito, você acessar todos os bancos e ter as suas respostas de crédito. Se eu te aprovei, qual a taxa desse momento que você está pedindo o crédito, quais as condições que cada banco te dá, isso de uma forma absolutamente automatizada, integrada pela primeira vez, como eu falei para vocês, teve uma startup que fez isso no mundo de crédito imobiliário, que foi a gente. E a sequência do projeto veio em 2020, com a gente desenvolvendo o nosso produto próprio. A gente usou uma liberalidade do Banco Central, que surgiu em 2018, com a possibilidade de você obter uma licença de específica para fintechs, que chama SCD, Sociedade de Crédito Direto, que permite que você, sendo uma startup, possa operar produtos financeiros. A gente fez o pedido do Banco Central, levamos um ano, conseguimos receber essa licença, e aí, basicamente, em 2020, a gente também tinha, além de ofertar a todos os bancos, a gente também tinha o nosso produto próprio da Credit Home. Então, a gente ofertava lá Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, e a gente também ofertava o produto de Credit Home primeira vez. Então, a gente trouxe para o Marketplace o nosso produto próprio, onde era nosso playground de inovação, né? A gente podia e pode, nesse produto, trazer inovações sobre como o produto é desenvolvido, que tipo de indexação a gente faz, que features ele pode ter, facilidade. Então, assim, esse como eu falo, nosso balão de ensaio para a gente ter um produto próprio que traga competitividade e diferença no mercado, que pouco mudou nos últimos anos, né? Você olha para o mercado de crédito imobiliário no Brasil, ele basicamente tem o mesmo produto há 20, 30 anos. Começou a ter alguma diferença agora, há 2, 3 anos atrás, com produtos com indexações fora da poupança, que é a TR, vem indexação de inflação, PCA, vem depois indexação de poupança, mas o produto tem poucas inovações no tempo e poucos players, né? O Brasil tem 4 grandes bancos, que são os que eu citei agora há pouco, que tem 95% do mercado, e basicamente 2 produtos. Então, só comparativamente, você vai para a Flórida, nos Estados Unidos, você tem 40 instituições financeiras, você pode escolher ter o mortgage, o financiamento imobiliário, com uma dezena de tipificações de produto, que você tomar pós-fixado, pré-fixado, uma entrada maior, entrada menor, que tipo de risco você está tomando, que tipo de cliente você ajusta o teu perfil ao teu produto que você quer tomar. O Brasil ainda está a passos lentos para ter essa prateleira de produtos completa. Então esse sempre foi um sonho nosso, trazer não só uma visão de marketplace para mostrar para o cliente que está comprando um imóvel qual a melhor solução de crédito naquele momento que está comprando e trazer inovações em produto no tempo. E aí a gente veio desenvolvendo isso, a pandemia foi um vento a favor do mercado imobiliário, do mercado de crédito, primeiro porque a taxa de juros caiu muito, isso facilitou o acesso a crédito, né? O impacto uma parcela de crédito imobiliário foi gigante, né? A gente saiu de taxa de juros 2 dígitos para 2%, taxa de juros, então o crédito imobiliário estava rodando ao redor de 10% ao ano, caiu para 6,5%. Isso traz uma redução muito grande na parcela, então insere uma parcela relevante da população no mercado imobiliário. Então isso foi um movimento muito forte que trouxe os recordes de volume de crédito imobiliário no Brasil entre 2020 e 2021 e o mercado imobiliário em si, mesmo na pandemia, também bastante aquecido. Tem uma correlação muito clara com a taxa de juros, porque a taxa de juros está relacionada ao crédito. Isso é um grande incentivo para a população comprar imóvel, já que a grande parte da população não consegue comprar imóvel à vista, as pessoas precisam financiar. Então, a gente cresceu muito na pandemia, primeiro pela taxa de juros, segundo pelo nosso posicionamento. Como a gente tinha uma solução muito digital, o cliente podia acessar ela de qualquer lugar. Na pandemia, o cliente não conseguia acessar uma agência de banco, não conseguia falar com o seu gerente. A solução de crédito nossa, que era 100% remoto digital, cresceu muito. A gente realmente sofreu uma onda muito legal entre 2020 e 2021. Em 2021 a gente fechou o ano passado com praticamente 3,5 bi em créditos concedidos finais formalizados. Então, uma posição bem relevante para uma empresa que tinha basicamente 3 anos. E aí, em 2021, ano passado, a gente estava fazendo uma rodada de captação de investidor, uma série B, no primeiro trimestre do ano passado, e
estava andando bem na captação, mas aí a gente começou a ter algumas propostas de aquisição, os players de mercado começaram a enxergar oportunidades do nosso modelo de negócio sinérgicos aos modelos dessas empresas, e a gente acabou fechando a venda da Credit Home para a Loft, que é um grupo também novo, tem basicamente a nossa idade, 4 anos, 4 anos e meio de vida, que veio muito para revolucionar essa maneira como a gente compra imóvel. E o crédito, né, o financiamento imobiliário, tem uma participação muito relevante no processo de aquisição imobiliária. Então, essa sinergia que se via da Credit Home inserida nessa jornada de compra da Loft foi muito relevante. A gente vendeu a empresa entre agosto e setembro do ano passado, e aí estamos os últimos 12 meses fazendo esse processo de integração da Credit Home dentro da Loft, para exatamente conseguir trazer essa sinergia e trazer essa proposta de valor que a gente tem para a cadeia imobiliária que a Loft está construindo atualmente, tá? Maravilha, Bruno. Poxa, muita coisa, né? Você tocou em vários É, pontos interessantes, desde lá da trajetória de início até agora o momento, né, em que a empresa foi adquirida pela Loft. A Loft, inclusive, é uma empresa que tem muito ex-aluno da BTC, a gente tem bastante gente trabalhando lá. E aí eu fiquei muito curioso com o seguinte, né? Essa trajetória inicial, os 4 anos aproximadamente, até o ponto, né, da aquisição feita pela Loft. Como é que foi essa construção? No início era você com uma equipe mais reduzida, vocês já receberam um aporte de algum investidor desde o princípio, ou foi mais com dinheiro reinvestido? E aí, a partir também do momento dessa construção das primeiras equipes, conforme a empresa foi se estruturando, quais foram alguns dos principais desafios que vocês tiveram que enfrentar para ir estruturando a empresa e efetivamente, né, ganhando mercado, até aquele momento da onda positiva que você comentou no período da Covid, até o ponto que vocês estão hoje? muito legal isso. Rafael, é assim, uma experiência única empreender, né? Eu vim de experiências de trabalhar em grandes empresas, né, de ser executivo. Empreender não deixa de ser uma coisa diferente, né? E empreender do zero. A gente tinha um business plan na mão, eu tinha muita experiência nesse mercado, que obviamente ajuda muito. Mas a gente começou absolutamente do zero. Então, desde definir o nome da empresa, deixar um workplace para a gente começar a trabalhar em 2017, trazer o primeiro investidor. Então, assim, a gente começou essa primeira fase de planejamento, a gente fez sozinho, basicamente eu e 2 sócios, nos primeiros meses, mas em muito pouco tempo a gente conseguiu trazer o primeiro investidor que deu essa condição para a gente avançar nessa primeira fase de planejamento e começar na construção dos times em 2018. Então, 2017 foi um ano basicamente de planejamento, de construção um pouco desse roadmap nosso, definição dos conceitos que a gente realmente ia implantar, começamos a conectar aí com algumas oportunidades que a gente via. Em 2018, já começando a construir time. Então, acho que tem vários desafios, né? De fato, na verdade, tudo que você olha é desafiador nessa jornada de empreendedorismo. Por isso que também isso se torna tão legal e porque isso é gratificante, né? Porque realmente tudo é desafiador. A gente pensar na marca, até a maneira de desenhar o teu modelo de negócio, é, é, são construções que elas têm que estar muito relacionadas, mas elas são muito bacanas quando desenvolvidas. Assim. Mas assim, se eu for elencar dos maiores desafios, eu acho que não tem dúvida nenhuma, os maiores é a tecnologia. Por quê? Porque esse mercado é muito carente de tecnologia, a gente não tinha referência, e a gente nem sabia o quanto os bancos iam ter apetite para fazer integrações com a gente. Então, a gente tinha não só o desafio de, eu vou usar um termo aqui, de alfabetizar parte desse mercado de crédito imobiliário, da relevância da digitalização e da integração. De novo, é uma agenda que nos bancos foi a última a receber o impacto de inovação, eram áreas realmente que tinham desenvolvido seus processos, e produtos há muito tempo, pouca modificação havia sido feita. Então, o desafio de chegar nos grandes bancos e falar, meu, vamos integrar porque a gente quer trazer uma visão diferente, uma experiência de cliente diferente, uma agilidade diferente nessa primeira fase de pedido de crédito. E para isso, eu preciso estar integrado com você, a API, esse é o modelo que a gente tem aqui desenhado, a gente quer chegar nesse ponto, a sua experiência do cliente vai ser melhorada dessa forma.
Então, esse foi um processo que eu chamo de alfabetização barra catequização dos planos, que levou quase 2018 e 2019 inteiro para começar a ter retorno. Olhando para fora era um pouco isso. Olhando para dentro, a gente também tomou a decisão de desenvolver ferramentas internas, ferramentas de gestão, por exemplo, do nosso time comercial, CRM, foi desenvolvido internamente pela Credit Home. Então, por que isso? Por que você não vai para uma ferramenta de mercado? Porque o processo de crédito imobiliário, ele é tão peculiar, ele envolve tantos stakeholders que a gente entendia que fazia sentido a gente ter um desenho específico para isso, para refletir um pouco essa nossa nova visão do que seria esse processo de crédito imobiliário no Brasil. Também investimos nisso. E esses roadmaps, não só olhando para fora, para dentro de tecnologia, eles são muito desafiadores pela complexidade em si, pela formação de time. Então, recurso de tecnologia é um recurso escasso, difícil, e de comprar, obviamente, esse projeto. Então, acho que assim, o primeiro grande desafio foi esse. A gente queria fazer isso rápido, já para fazer o go-to-market rápido também. E na sequência disso, o desafio foi, já com a primeira versão de produto na mão, começar a fazer o go-to-market e começar a gerar receita. Né? Quer dizer, como é que a gente chega no cliente final, mas o primeiro passo nosso foi no B2B, como é que a gente chega nas imobiliárias, como é que a gente chega no corretor de imóveis, das construtoras incorporadoras, e a gente convence essa turma de que faz sentido você sair do modelo, entre aspas, manual, de crédito, que depende aí de um despachante, de montar documentação física, para um modelo digital que eles nunca tinham ouvido falar, era ainda uma dúvida, mas que poderia transformar um pouco esse processo. Então, assim, a gente teve que gastar também muita energia no convencimento desses parceiros de que tinha uma mudança ocorrendo e a gente era o agente dessa mudança. Só que eles seriam o piloto dessa turma, que a gente estava começando agora. Então, acho que outro desafio grande foi realmente, e esse foi um desafio grande, mas que teve um retorno incrível. Assim. Então, assim, eu me dedicava, para vocês terem uma ideia, uma boa parte do meu tempo nesse processo de início do go-to-market com esses principais players. A gente decidiu definir alguns parceiros relevantes em praças, que seriam nossa vitrine, vamos dizer, para essas praças, e que seria fundamental o processo de convencimento. Então, eu me envolvi pessoalmente nisso. Então, puta, vamos fechar a imobiliária tal, eu estava lá, vou fechar um incorporador tal para começar o processo, eu estava lá. Para a gente garantir uma massa crítica bacana que desse um pouco desse aval inicial para a Credit Home, para que depois, partindo dessas, a gente conseguisse fazer um growth mais estruturado, tendo referências boas anteriormente, que pudesse sustentar esse crescimento. E foi exatamente isso que aconteceu. Teve muito ajuste em produto, em processo, óbvio, mas principalmente na virada de 19 para 20, a gente já estava com um grau mínimo de maturidade. Quando a taxa de juros caiu, nosso produto estava encaixado e a gente já tinha uma base inicial de parceiros. Puta, e o vento a favor, a gente cresceu muito a partir do final de 19, 21. Então, foi muito interessante isso. E a gente, eu falo que não existe sorte, né? Existe você estar no lugar certo na hora certa. Se a gente não tivesse construído tudo aquilo e pegasse a taxa de juros baixa no Brasil, a gente não ia surfar essa onda. Então, a gente estava preparado, principalmente preparado para trabalhar 100% remoto. Assim. Essa solução não depende de você ter um escritório, depende do cliente ter um celular, um desktop, pudesse acessar a internet e acessaria e buscaria essa solução. Isso também foi muito legal, que a gente conseguir estar à frente um pouco do resto do mercado e surfar essa onda de juros baixos no Brasil, que deu esse empurrão para a gente crescer realmente tão rápido como a gente cresceu. É aquela velha história, a gente tem que contar com alguns fatores exógenos, mas é fundamental estar preparado para aproveitar. E em Total. relação ao crescimento assim das equipes, então você comentou, né, que no início basicamente era você e os seus sócios. Como é que foi esse crescimento? E hoje a operação da Credit Home conta com quantos profissionais envolvidos? Pô, Rafael, muito legal a pergunta. Assim, eu acho que a gente teve o primeiro time nosso, foi o time de tech, basicamente, tech barra produto. Era um time pequeno ainda. É, começamos essa contratação na virada 17 para 18. Quando a gente formou o primeiro time em 18, a gente ficou confortável, vai ser um time que consegue fazer o desenvolvimento das duas squads que a gente tinha, duas, três squads, uma squad olhando a integração para fora, as outras squads olhando esses
produtos barra CRM para dentro. Então, isso, eu acho que foi a primeira meta nossa de formar esse time. Depois a gente veio com a estrutura comercial e operacional que suportasse o crescimento e a implantação desses produtos, né? Então, a partir de meados de 15, a gente montou o primeiro time comercial, de marketing, sales, coisa, e o time de ops para suportar. Lembrando, o crédito mulher, por mais que a gente esteja nessa batalha de desburocratizar e simplificar o produto, ele é um produto ainda com alguma complexidade, é um produto muito longo, envolve uma gestão financeira, o comprador, o vendedor e o imóvel. Então, eu preciso analisar as condições financeiras do comprador, eu preciso analisar a condição do vendedor, eu preciso analisar um imóvel, se o imóvel pode ser vendido, se tem documentação, e tem um banco atrás disso tudo. Então, juntar isso tudo, a documentação disso tudo, fazer a avaliação do imóvel, percorrer esse fluxo com essas etapas de crédito, avaliação do imóvel, toda a análise jurídica, o servicing, até a emissão do contrato final para essas partes assinarem. E, por fim, a última entidade, que é ser levado ao cartório, é um fluxo complexo e para quem está fazendo a primeira vez, a gente montou uma figura de um consultor de apoio, um consultor comercial, quase um concierge, que ajuda o cliente na navegação dessas etapas, que era uma atribuição que a gente achava fundamental, que dava uma condição diferente para a nossa empresa e garantia uma qualidade diferenciada para o nosso processo. Então, isso trouxe um diferencial bacana nosso, aliado a uma estrutura de ops, uma estrutura basicamente de operações e back-office, que faz essa retaguarda, olhando esse fluxo, fazendo análise de documentação, fazendo análise de avaliação do imóvel, dando suporte no pós-venda na parte cartorária. Então, isso tudo foi a segunda fase de construção, a partir de basicamente meados de 18, que meio que a gente chegou em 19 com essas estruturas prontas, a gente já estava começando a fazer alguns pilotos, algumas iniciativas de início de operações aí no entre 18 e 19, mas em 19 a gente já tinha meio que o primeiro desenho organizacional quase completo aí para a primeira fase da empresa. O depois, a partir de 19, que a gente foi ajustando o time, que a gente teve que crescer o time, obviamente, em função desse crescimento de volume. E isso chegou do que é a Credit Home hoje, né? A Credit Home hoje tem 480 funcionários. É uma empresa relevante, é grande. A gente é líder nesse setor de originação de crédito imobiliário no Brasil. Então, lembrando, o que a gente faz é fazer esse processo de intermediação e facilitação do processo de crédito imobiliário dos grandes bancos, além da gente ter o nosso próprio banco, entre aspas, nosso produto próprio. Então, nesse modelo, a gente tem hoje uma originação mensal na ordem de 500 a 550 milhões de reais em créditos finalizados, formalizados, né, operações realmente transacionadas para a maior parte desses bancos, que faz a gente hoje o maior player de intermediação nesse sentido. Então, é uma empresa que, em pouco tempo, né, em basicamente 4 anos, além de atingir uma maturidade bacana de produto, tecnologia, eu acho que foi muito legal a gente conseguir chegar na liderança de mercado aí tão rápido. E agora, principalmente junto com o Loft, muito mais apoiada, muito mais sustentada. E não só na sinergia que a gente tem com a experiência que a Loft traz no processo de compra e venda, mas também todas as sinergias que a gente tem de produto, tecnologia, de dados, que uma empresa como a Loft pode trazer para a gente. Tá? Puxa, muitos pontos relevantes, né? Você falou, por exemplo, da importância que foi a proximidade de vocês com os bancos, né? Que era o fornecedor do produto, do marketplace, de parte dos produtos. Falou um pouquinho sobre o desafio da formação dessa equipe de tecnologia, que é um profissional que a gente sabe que é escasso, é caro e que é fundamental para o sucesso, ou seja, a escolha de um profissional de tecnologia engajado, que está comprado com um negócio, trazer esse cara ainda para uma empresa que está em construção, também imagino que é algo que se transforma num grande diferencial, num fator importante para o sucesso da empresa. Falou da formação da equipe comercial, que é a força de venda. Nenhuma empresa sobrevive, né, sem uma equipe comercial efetiva, assim, que consiga trazer resultados, de toda a complexidade técnica também do próprio fluxo, né, do processo de compra de um imóvel, a parte jurídica, a documentação. Então, realmente,
é muita coisa para ser amadurecida, para ser cuidada, né? Muitas arestas para serem polidas, vamos dizer assim, Foi. para que esse sucesso seja alcançado. E Muito aí, legal, e Rafael, parabéns. só pegando um adendo que você comentou, né? Isso tudo durante o processo de construção da empresa é fluido, né? Porque muitas vezes o empreendedor, ele é um pouco naivo, né? Ele é um pouco ingênuo, mas é um ingênuo de sonhar. A gente sonha, porra, vamos disruptar esse mercado, vamos fazer tudo digital, porra, acabou. Mas assim, a realidade é diferente, a gente não consegue fazer isso do dia para a noite. E normalmente você tem um roadmap para chegar nisso e tem constraints, né? Tem dificuldades, tem obstruções para você chegar no que você quer. Quando você é pé no chão, eu acho que um pouco de carreira executiva traz um pouco dessa experiência, você vai fazendo esse roadmap em fase. Então, assim, a primeira fase do negócio, a gente sabia que nem tudo ia estar digitalizado. Então, você faz o quê? Você faz um blend, né? Meio que do digital, né? Pô, você tem o acesso, você vai ter um suporte humano no back-office, a parte comercial, como tem algumas funções ainda que não estão digitalizadas, automatizadas, vai ficar com ele. E aos poucos, à medida que a solução e o produto amadurece, você vai tirando algumas funções que estão, eventualmente, entre a força de vendas e a área operacional, para melhorando a experiência digital. É muito difícil hoje, mesmo em unicórnios, como a Loft ou como outros, é muito difícil ele chegar com essa solução absolutamente pronta em curto prazo. É assim, principalmente no mercado imobiliário, no mercado financeiro, que o processo é muito complexo, o nível de burocracia é muito alto, envolve, por exemplo, cartório, que é uma instituição que você não tem muito como pular, e envolve, basicamente, movimentos regulatórios e movimentos específicos de cada mercado, você não consegue achar soluções de curtíssimo prazo. Então, acho que uma coisa interessante de contar aqui é isso. A gente não pode se enganar achando que você vai ter a solução completa no curto prazo, mas sim construir esse roadmap e ir ajustando as soluções finais para o cliente de acordo com o que você tem em cada fase desse roadmap. Fora a capacidade que a empresa tem que ter de se adaptar também às mudanças imprevistas, ou às vezes enxerga um caminho, mas não era bem por ali, tem que fazer algumas mudanças. Então, isso Exato. acontece muito. E uma curiosidade que eu tenho muito grande, e que eu queria também trazer isso para compartilhar com quem está ouvindo a gente, é em relação ao fator capital humano. Primeira coisa assim, que eu queria explorar é para você, Bruno, assim, qual a característica do profissional que vai fazer parte do time de vocês, né, da Credit Home, que, assim, de maneira nenhuma você abriria a mão? Você fala, pô, esse cara tem que ter essa característica, esse valor, porque senão realmente não tem como trabalhar com a gente ou não vai ser alguém que agregue. E, em complemento a essa pergunta, se existe uma mudança nas características do profissional, de acordo também com o momento da empresa. Ou seja, o que é contratar um profissional quando a empresa ainda é muito pequena, ela está começando, e o que é fazer a contratação de um profissional quando a empresa já é mais madura, já tem mais recurso, faz muita diferença, é muito distinto? Ótima pergunta, Rafael. Assim, eu acho que eu consigo responder bem essa pergunta em função do que eu vou te contar um pouco do que eu estou passando. Assim, primeiro, deixar claro que o capital humano é de fato a coisa mais importante que você tem no negócio. Assim, independente da área, assim, não tenha dúvida de que escolher os profissionais certos, com as capacidades técnicas, analíticas certas, mas também com as capacidades comportamentais, vou falar um pouco disso, correto, é absolutamente fundamental, porque é uma jornada muito intensa, normalmente, é uma jornada de muita alteração de rumo, como você mesmo comentou, a gente às vezes decide por um caminho, percebe que pô, tomando a decisão certa, viramos rápido o jogo, vamos para outro caminho. E isso, decisões rápidas, muito diferentes, por exemplo, de empresas grandes, internacionais que eu trabalhei, era uma rotina do nosso negócio. A gente tinha tanto essa visão de como é que o negócio tinha que ser conduzido, como tomava a decisão muito rápido de qualquer situação. E eu acho que resiliência é uma das principais características. Assim. Então, o profissional ele tem que ter essa capacidade de entender em que contexto ele está, de entender que a solução não vai vir daqui 2 meses, então é uma jornada longa, não é isso é uma enganação no mundo de inovação. Todo mundo pensa, porra, vamos montar uma solução, em 2 anos a gente vira unicórnio, 3 anos a gente abre o capital, estamos ricos, bobagem. Não existe, né, gente? Eu acho que todo mundo já entende isso. E isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, a gente tem que cumprir etapas
e, obviamente, chegar lá no pódio é uma parte do processo. A corrida em si é muito gratificante. A jornada que a gente faz quando empreende é muito, muito enriquecedora e gratificante. Você vai cumprindo esses estágios. A cada estágio você comemora e você realmente tem que valorizar. A cada captação de investidor, cada go-to-market que você faz, cada lançamento de produto, é absolutamente incrível como isso vai trazendo valor para a empresa e como esse negócio vai se desenvolvendo a partir dessas conquistas, né? Eu acho que a resiliência é uma característica importante e muito, muito relevante o que você falou das fases da empresa, né? Então, por exemplo, a gente tinha uma característica no início de Credit Home disso, pô, muito resiliente, assim, construção, virada de roubo rápida, growth muito rápido, né? A gente queria crescer, a gente queria implantar todo esse roadmap digital que a gente teve a primeira versão pronta em 2018, então era muito isso. A gente, obviamente, com suporte de investidores, a gente conseguiu fazer isso de maneira muito eficiente, muito rápida. Mas à medida que a empresa cresce, por exemplo, o momento hoje de Credit Home é muito diferente, porque a própria Brandloft, que é o momento de muitas empresas de tecnologia, que é, pô, galera, calma lá. A gente fez um foco em growth muito forte até agora, assim, olhamos muito produto e tecnologia, obviamente isso continua sendo foco, mas agora a gente precisa resolver um negocinho que já falaram para a gente lá nas aulas de administração e economia, a tal de rentabilidade lá, no Path of Profitability. A gente precisa gerar resultado nesse negócio. Não dá para esperar a vida inteira para chegar nisso. Então, essa ficha, quando cai para as empresas, e eu acho que para algumas demorou um pouco mais, para outras não, isso, eventualmente algumas nasceram já com essa visão, é uma mudança relevante, eu acho que na empresa como um todo. Isso cascateia até para o perfil das pessoas que estão trabalhando. Então, essa chave virou esse ano aqui no Grupo Loft, em Credit Home. Isso significa que o crescimento é importante, mas não é a coisa mais importante que tem que fazer. A gente tem que garantir que cada linha de negócio do grupo e a Credit Home inserida nisso tenha um unit econômico positivo, bacana. E a partir daí, quando você consegue crescer com um unit econômico bacana, no azul, você sim aí está fazendo geração de valor real. Então, a gente já viu muitos casos, e talvez a maioria das empresas de tech que começaram, elas tinham um unit econômico negativo, então, mas o crescimento vinha de qualquer forma, porque tudo tinha muito dinheiro, tinha muita liquidez no mercado, muito dinheiro chegando, e isso permitiu que empresas crescessem, virassem até unicórnio, sem necessariamente trazer rentabilidade no curto prazo. E aí, quando a empresa vira essa chave, ela tem a necessidade de olhar para o resultado. Cada movimento que a empresa faz, seja um projeto, seja uma squad nova, seja o lançamento de um produto, seja um go-to-market determinado no mercado, tem que ser pautado com a seguinte pergunta: esse movimento está trazendo rentabilidade, ele para de pé, isso se paga. Então, assim, a mudança é grande quando você começa a fazer essa pergunta. Quando você não fazia essa pergunta, o foco era grosso, produto e tecnologia. Então, assim, você olhava você jogava uma parte do jogo, né? O jogo completo se dá quando você tem os dois lados da balança. Então, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para ter essa questão do resultado, da rentabilidade, né, das empresas de tecnologia, pautando um pouco o dia a dia dessas empresas e principalmente o perfil das pessoas. Então, eu acho que se teve ou se houve pessoas que estavam inseridas em empresas de inovação pensando só em growth, uma parte dessas pessoas pode não estar se adaptando a essa nova fase das empresas de tech, que vão exigir, sim, o resultado no bottom line, lá do balanço. Então, eu acho que tem uma adaptação do perfil das pessoas, sim. A empresa vai ganhando maturidade, vai ganhando escala. Hoje, pô, a Loft tem quase 3 mil funcionários. É diferente você lidar com uma empresa de 30, de 300, de 3 mil. Você tem uma escala tão grande, você tem que se organizar de forma diferente. Você não consegue, o founder ou os principais founders não conseguem ter mais participação direta no dia a dia do negócio. Ele tem que trazer líderes que tenham uma cultura forte e, a partir daí, essa cultura seja disseminada de forma estruturada. Quer dizer, começa a ganhar áreas de empresa grande, mas a gente sempre fala com cuidado de não perder a essência de uma empresa de inovação e tecnologia. E na minha visão, o grande trunfo na mão dessas empresas é conseguir ter a habilidade de configurar esses dois cenários, que é trabalhar com uma empresa grande, que traz resultado, está preocupado
em rentabilizar, que está preocupado em deixar dinheiro na mesa no final das contas e que tem processos para se organizar como empresa grande, sem perder o outro lado, que é essa característica de estar inovando, de estar pensando fora da caixa, da prateleira de produtos estar sempre sendo renovada, de pensar na experiência do cliente de forma realmente obsessiva e de trazer isso para mim, continuar trazendo isso para a mesa, como se fazia no primeiro dia da startup, de pensar fora da caixa. Então, o equilíbrio das duas forças em momentos que as empresas estão mais maduras é fundamental e acho que as empresas de sucesso vão ser as que vão conseguir configurar bem essas duas vertentes, tá? Sem dúvida nenhuma, até porque na velocidade que a concorrência caminha também, né, para estar sempre um passo na frente, ser sempre aquele nome de vanguarda, tem que ter essa característica, não pode perder. A gente tem alguns Exato. exemplos também de mercado de empresas que já cresceram muito e que mantêm essa característica. Então não é fácil, mas é possível. E o fator cultural também que você comentou, sem dúvida nenhuma. Se não tiver fit cultural, né, a pessoa que está indo lá trabalhar, fazer parte do grupo, dificilmente vai dar certo. E, bom, para hoje, então, aquele que quer fazer parte do grupo de vocês, né, para quem quer trabalhar na Credit Home, quais são os canais? Hoje vocês ainda fazem processos de seleção, atração de talentos particulares, independentes, ou vocês já estão integrados com a Loft na contratação de novos profissionais? Estamos acabando de integrar com a Loft, então esse é um processo que a Loft, no fundo, é uma holding que fez, acho que 9 aquisições de empresas nos últimos 3 anos. E a gente está numa fase muito de olhar a geração de valor através do grupo, né, olhando todas essas empresas que foram adquiridas e, obviamente, criar sinergia e entropia em cima dessas empresas. Então, a gente está exatamente nessa fase. Então, você, potencial candidato, pode buscar a própria Loft e isso já vai estar integrando com a gente, ou então buscar a Credit Home by Loft. Hoje, oficialmente, a gente chama Credit Home by Loft. Então, basicamente, a gente tem aí todo o canal de abertura de contratação de pessoas na força de vendas, né, na área comercial, em operações. Lembrando que toda a parte de otimização dessa esteira de crédito imobiliário é uma obsessão nossa, então a gente olha muito para todo esse processo, puta, como a gente melhora esse processo, como a gente continua digitalizando, então tem projetos, squads dedicados a isso, tem todo o mundo de produto e tecnologia, tem o mundo financeiro, lembrando que a gente é uma instituição financeira, mas você vê lá a Sociedade de Crédito Direto, a gente está sempre pensando também em inserção de novos produtos, como é que a gente pensa produtos específicos para resolver problemas do mundo de real estate, né, do mundo imobiliário. Então, isso também traz uma engenharia financeira específica que a gente tem para criar produtos de crédito para essa cadeia imobiliária. Obviamente, temos estruturas de apoio, como todo. Então, assim, acho que tem muita oportunidade. Esse mercado de crédito imobiliário no Brasil representa 10% do PIB. A gente acha que qualquer mercado minimamente maduro vai ter um crédito imobiliário pelo menos 25, 30% do PIB, então ele vai crescer 2 vezes e meia, 3. E tem um outro mundo de crédito colateralizado que o Brasil está começando a conhecer, que é o home equity, por exemplo, que é um crédito com garantia imobiliária. Então, só para explicar rapidamente, você que tem um imóvel, você pode tomar um crédito usando o seu imóvel como colateral, como garantia, num custo muito baixo. Então, o crédito no Brasil sempre foi um crédito de curto prazo, crédito de até 3 anos. Então, é o cheque especial, o cartão de crédito no rotativo, é o consignado, é o crédito pessoal, que são créditos nocivos. Por que nocivos? Nocivos para você, cliente final, mas não para a instituição financeira. Porque são créditos muito caros e a gente brasileiro se acostumou com esse tipo de crédito. Hoje tem, a maioria dessas linhas tem 3 dígitos de juros ao ano, 100, 150, 200% de juros. Então, traz um resultado muito bom para os bancos, mas é uma maneira ruim de se alavancar. Então, você olha para o Home Equity hoje, que é um centésimo dessas linhas de crédito no Brasil, obviamente é a maior linha fora do Brasil, você vai nos Estados Unidos, é uma das maiores linhas de crédito, é o Home Equity, que obviamente o americano entendeu que faz sentido se alavancar usando o imóvel, é muito barato, e esse movimento está começando. Então, a gente tem linhas de crédito aí que começam em 12, 13% ao ano, de crédito livre, quer dizer, você pode usar essa linha de crédito como você quiser, e que está começando a se desenvolver. Então, assim, a gente tem pelo menos 40, 45 milhões de imóveis, Rafael, no Brasil, que não são alienados, que podem ser usados como um colateral para você, cliente final, você cidadão, você proprietário de imóvel, se alavancar de maneira
barata e de longo prazo e que a gente não usa. Então, quando a gente explica isso no mercado maduro, como o americano, o asiático usa muito o Romex, as pessoas nem entendem. Pô, por que vocês tomam esses créditos de 200%, não tomam o Romex, que está atrelado ao imóvel? Então, a dificuldade, tem questões culturais aí que o americano lida mais fácil, também tem menos apego ao imóvel, tem questões também de simples informação, né? Eu falo, a gente precisa alfabetizar o Brasil sobre as novas maneiras de se tomar crédito. Essa informação não chega. E nem a mídia divulga muito. A gente não fala muito disso. E isso significa que a gente continua tomando crédito errado, que é o crédito de curto prazo. Então, é um mundo. O Banco Central chegou a prever que esse mercado de home equity pode chegar em 10 anos em 500 bilhões de reais. Hoje ele é 3% disso. Só para você ter uma ideia do potencial dessa história. Nossa senhora, e aí muita coisa boa pode acontecer, né? Imagina se a gente entrar num cenário agora, a partir de 2023, de queda nas taxas de juros, né? Em algum momento a gente deve entrar numa Selic descendente, a gente não sabe até que nível isso pode chegar, né? Mas se as coisas caminharem bem, às vezes voltar mesmo para os patamares de 4, 5, 6% daqui a alguns anos, por que não, né? A gente pode Exato, enxergar concordo. isso. E, Concordo 100%. e aí vai ser um caminhão de dinheiro entrando nesse mercado imobiliário, muito recurso via crédito impulsionando o mercado. A outra coisa é o Exatamente. fator regulatório que você comentou, como é importante o papel do Banco Central, importante o papel dos legisladores também brasileiros para, né, criar novas leis, permitir que essas novas estruturas surjam, como isso pode fomentar realmente muito mercado, muito emprego, muito dinheiro sendo girando, né? E aí, do home equity, uma dúvida que muita gente deve ter. Esse crédito colateralizado, né, tendo um imóvel como garantia, esse recurso ele precisa ser necessariamente usado para a compra de um outro imóvel ou ele pode ter uma outra finalidade? Não, boa pergunta, Rafael. Então, o home equity, ele é um produto de crédito de uso livre. Então, na verdade, você, proprietário do imóvel, pode tomar um home equity até 50%, 60% do valor, é o teto que você pode usar do valor do imóvel para esse crédito. Obviamente, a gente vai checar a sua capacidade de pagamento, então tem uma segurança financeira muito clara. Não é porque você tem imóvel que eu vou te emprestar. Eu tenho que checar o imóvel, fazer a avaliação do imóvel, óbvio, que é um parâmetro importante do colateral, mas eu vou analisar teu bolso, tua capacidade de pagamento. Esse crédito vai ser dado de acordo com essa capacidade de pagamento. A gente quer que você tome crédito, a gente não quer pensar na hipótese de retomar o imóvel. E isso significa que você tem um crédito para usar como você quiser. Então, hoje a população usa como? O primeiro caso típico é troca de dívida. Então, ele sai dessas dívidas de curto prazo que eu te comentei, ele está muito tomado no cheque especial, no cartão de crédito e tal, ele liquida essas dívidas e toma essa dívida de longo prazo, facilitando, diminuindo absurdamente os juros e a parcela, óbvio, facilitando a vida dele. Mas hoje tem cliente que está tomando para abrir negócio, para montar um business, para giro de caixa do seu negócio atual, para reforma, o que a gente chama de home improvement, né, que é você melhorar teu imóvel, muita gente trabalhando em casa, então não tem linha de crédito para reforma no Brasil, então o home equity também é usado para isso. E aí vai embora, assim, cara que paga a faculdade de medicina do filho, cara que quer fazer uma festa de formatura, comprar um barco, assim, como uso livre a gente acaba não nem sempre acompanhando a necessidade de caixa, mas em geral esses são os principais critérios, né? Perfeito, Bruno. E, bom, a gente já está encaminhando para o final da nossa conversa, mas acho que um ponto muito importante para a gente fechar é falar um pouquinho sobre os produtos que vocês têm hoje. E acho que isso é importante, tanto para complementar um pouco daquele que quer trabalhar com vocês, né, o cara saber, poxa, o que essa empresa faz, com um pouco mais de detalhe, mas também para o cliente de vocês, aquele que está interessado em tomar um crédito ou fazer um financiamento imobiliário para a compra de um imóvel. Como é a prateleira de produtos de vocês hoje e aonde vocês querem chegar? O que você vislumbra, Bruno, para o futuro próximo? Legal. Hoje o principal produto nosso, que responde aí mais de 90% da receita do faturamento, é o crédito imobiliário. O crédito imobiliário, deixando claro, é o crédito que você, cliente final, usa para comprar um imóvel. Hoje, mais de 90% dos clientes não conseguem comprar um imóvel. Precisam de crédito. A população brasileira não tem caixa suficiente para comprar imóvel. A população precisa de financiamento. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Então, esse é o principal produto no qual a gente faz essa intermediação. A gente é um marketplace, então a gente faz a intermediação entre esse cliente final ou um parceiro, né, que é um imobiliário e tal, com o cliente final, para buscar uma alternativa de crédito entre esses principais bancos que têm esse produto de crédito no Brasil e o próprio produto da Credit Home. Então, essa é a espinha dorsal do nosso negócio. O segundo produto que eu comentei é o Home Equity. Então, esse já é um crédito diferente, é um crédito para você, proprietário de imóvel, que precisa abrir, tomar uma linha de crédito pessoal para qualquer tema, para qualquer tipo de uso. Você usa esse imóvel como garantia e toma um crédito de até 20 anos. Isso também é feito pela Credit Home. E a partir disso, Rafael, a gente começa também a construir produtos que são específicos para cada imobiliária. Então, a gente tem um produto que chama compra garantida, que é exatamente para o cliente que quer fazer uma troca de imóvel, que é muito comum, né? Então, você quer sair de um apartamento de 2 dormitórios por de 3, você quer sair de um imóvel de R$ 500 mil por de 800. Muitas vezes o cliente está no imóvel próprio e quer fazer esse upgrade. Tem um filho, porque mudou de vida, não importa o motivo. O que acontece? Para você tomar um crédito imobiliário, normalmente você precisa dar pelo menos 20%, em geral fica entre 20% e 30% do valor do imóvel como entrada. Você precisa ter esse recurso à vista. Então, num imóvel, por exemplo, de R$ 1 milhão, você tem que dar entre 200 e 300 mil reais e o resto você financia. Só que uma boa parte da população não tem esse recurso. E aí essa transação não acontece. E o que o cliente tem que fazer? Às vezes ele tem que vender o imóvel atual dele muito rápido, ele tem que dar um deságio, ou ele tem que tentar fazer uma permuta, que é a troca, né? Tentar dar o imóvel dele entrada. Quase sempre isso não funciona. Então a gente achou uma solução que é o seguinte: a gente usa o imóvel dele atual, ele já tem, para levantar essa entrada no home equity. Então a gente levanta aí 20, 30% do imóvel dele, que é o valor que ele precisa para dar entrada. Ele vai lá dar entrada. Feita a entrada, a gente financia esse imóvel que ele quer comprar. E o imóvel atual dele, ele tem duas opções. Ele pode manter esse financiamento do home equity que ele tomou na entrada por mais tempo, ele pode querer alugar esse imóvel, vender lá na frente um melhor momento de mercado, usar um pouco do recurso para fazer uma reforma e vender melhor. E a gente dá para esse cliente também a possibilidade dele vender esse imóvel e, se ele fizer isso em até 2 anos, até 24 meses, ele não vai pagar os juros desse processo, ele só paga uma parte da amortização. Então, isso facilita a vida do cliente. É quase um empréstimo ponte, um bridge, para ele conseguir fazer a aquisição do imóvel próprio, desse imóvel melhor, dessa segunda opção de imóvel. Na prática, isso aí é uma solução que a gente desenvolveu a partir de identificações de oportunidades do mercado. A gente viu que tinha muita transação que não acontecia porque o cliente precisava vender o imóvel para comprar um novo. Então a gente construiu esse produto que chama compra garantida para endereçar um pouco isso. Então a gente tem muito essa característica de olhar para essas situações de mercado ou para as oportunidades desse mundo imobiliário, desenhar produtos que atendam especificamente cada uma dessas características, tá? Excelente, isso é só o começo. Isso aí. Bom, então, e aí, última pergunta para a gente fechar, uma curiosidade também, que acho que é importante para o nosso público. Vocês hoje estão trabalhando no modelo híbrido também, Bruno? E tem profissionais assim no Brasil todo atuando com vocês ou está um pouco mais concentrado aqui em São Paulo? Ótima pergunta. 100% híbrido, não só Credit Home, mas Grupo Loft inteiro. A gente tem como premissa você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, desde que você consiga se conectar e desde que você consiga entregar o que lhe é pedido para a tua função profissional. Você pode trabalhar em qualquer lugar. Então, a gente tem gente, funcionários da Credit Home do Brasil inteiro, e tem funcionários que moram fora do Brasil e que a gente sempre tem um compromisso de não exigência da presença física em nenhuma situação. Então, para atrair bons talentos, a gente sabe que a gente precisa ser muito fiel a essa questão do remoto. Óbvio que existe um escritório que é incrível aqui na Loft, aqui na Rua Tabapuã 743, é um prédio inteiro, são 6 andares, um escritório maravilhoso. Convido quem queira visitar, me procurar, depois eu vou passar meu contato, quem quiser conhecer o escritório. E esse escritório está aberto para receber para reunião. Se você, colaborador, quiser trabalhar um dia, quiser trabalhar todos os dias de lá, a gente também está aberto, ele é super agradável, mas a gente deixa absolutamente à vontade todos os colaboradores a decidirem qual o melhor modelo.
para cada um trabalhar, mas a grande maioria, eu diria que mais de 80% da estrutura da Loft trabalha remoto, trabalha de casa, em todos os locais que você possa imaginar, de Porto Alegre até Manaus, tem funcionado a Loft, tá? Maravilha, isso é muito bom para a empresa, porque ela passa a ter acesso à mão de obra sem aquela restrição geográfica, né? Não necessariamente o profissional precisa estar morando perto da empresa, e para o profissional, ótimo, por conta da flexibilidade, isso tem muitos benefícios também. Bom, Boa. então, queria muito agradecer, Bruno, a nossa conversa, a sua disponibilidade, a sua atenção. Parabéns pelo sucesso da empresa, uma empresa que foi fundada há, por volta de 4 anos atrás e que hoje já conta com quase 500 profissionais. Portanto, isso é uma evidência da competência de vocês e do bom trabalho que vocês estão realizando. Certamente a Credit Home é uma empresa que também vai trazer muitos benefícios para o mercado, para a população, com a inovação que vocês proporcionam, com os novos produtos que vocês estão trazendo. Então, a gente também, do nosso lado, como consumidor, vamos dizer assim, como cliente da Credit Home, nós ficamos felizes e agradecemos também. Muito obrigado. Pô, Rafael, muito legal ter a oportunidade de primeiro te conhecer, né, e entender um pouco mais desse trabalho incrível que vocês fazem com a BTC. Super à disposição aí. Lembrando todo mundo, quem quiser me contatar, meu e-mail é bruno.gama@credithome.com.br, fica à vontade, deixar aí vocês à vontade de procurar. É um pouco isso que você falou, assim, o acesso ao crédito para a gente é uma bandeira, né? E trazer crédito barato para mudar um pouco essa composição da maneira como o brasileiro se endivida é uma questão de princípio nossa, assim. Tenha certeza de que a gente está trazendo para a população um benefício e uma conscientização de como é importante entender um pouco de educação financeira, a gente ajuda nesse processo para tomar as melhores decisões da sua vida. Então, acho que a gente compartilha do que você falou e a gente acaba contribuindo um pouquinho nesse processo de melhorar a capacidade da população pensar em crédito de maneira eficiente. Maravilha. E obrigado também a você que nos acompanhou aqui nesse episódio do Papo BTC. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.